Olá a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui. E hoje, pessoal, eu resolvi gravar esse conteúdo para nós entender um pouquinho mais sobre a insegurança. Eu acredito que é um termo muito falado por aí sobre, às vezes, a gente percebe que tem pessoas que nos comentam, nos relatam, eu sou inseguro para isso, eu sou inseguro para aquilo. Eu, assim, a princípio, eu não gosto muito desse termo insegurança. Por quê, pessoal? Porque em algumas situações nós somos seguros, sim, e sim. Mas o que quer dizer a palavra insegurança é que é inseguro. Então, em alguma situação, talvez você está se sentindo inseguro, né? E aí é bom a gente nos relatar que em situações a gente teve segurança de fazer algo, mas o porém é que tem algo que nos trava, né? E aí a gente tá com aquela insegurança de o que pode ser talvez aí dentro de você. Talvez falar em público, talvez até gravar um vídeo, talvez aquela insegurança da prova, talvez a insegurança, será que realmente isso é para mim? Será que realmente eu estou na profissão certa? Será que eu estou seguro aonde eu estou? Por quê, pessoal? Eu faço todas essas perguntas aqui, porque a gente tem que entender muito entre nós os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. Porque é necessário nós ter essa habilidade dentro de nós, para que a gente seja mais seguro para fazer certas coisas, né? Talvez a insegurança sua, claro que com certeza não é a insegurança do outro. E aí você para assim, puxa, como é que ele faz isso e eu acabo me travando e acaba não saindo. E muito importante nós entender que a insegurança está relacionada ao medo, Então, o medo, ele pode te travar em alguma situação, mas o medo também, né, é um sentimento que ajuda nós, porque todos nós temos medo, que é uma proteção nossa. O porém é quando isso, né, acaba te desequilibrando no seu dia, na sua vida, no seu relacionamento, em outras situações que convém que você tem que fazer algo, que você deve fazer algo, mas você tem muito medo, que aí você fica inseguro. Então, o medo, né, te deixa inseguro, que você acaba, e agora o que eu faço? E aí gera também no meio disso, né, pessoal, uma ansiedade. Preciso fazer algo, e aí a sua mente ela fica processando essas falas, né, porque todos nós temos as nossas falas internas, né, aí vem a vozinha e diz, se você fazer isso, pode acontecer aquilo, aquilo, aquilo. Então, muitas vezes, pessoal, não é nada disso, mas a nossa mente vai criando uma realidade interna para nos proteger do medo que te traz a insegurança. Então é importante você perceber o que te causa tanto medo e trabalhar nesse ponto. Porque estou inseguro, mas eu preciso fazer algo, que esse algo é importante, esse algo eu estou preparando para isso, mas eu tenho segurança. O que acontece no meio de tudo isso, pessoal, é que nós somos modulados, né? Pelo papai, pela mamãe e pela sociedade, por alguém que cuida daquela criança na primeira infância. Então, às vezes, talvez em alguma situação, essa criança ela foi muito apodada e aí ela precisa de se sentir merecedora. Então, ela fica insegura de fazer as coisas e não dá certo, porque ela fica assim, se eu fazer, será que, e se não der certo, talvez não vão gostar de mim, entendeu? Então, é algo muito intenso isso dentro do ser humano.
acaba se tornando uma ansiedade da insegurança. Eu fico pensativo, os meus pensamentos ficam acelerados e meu corpo começa a ter um desequilíbrio. Aí pode ser que em alguma situação que era para mim se expor, meu coração começa a palpitar e eu começo a ter calafrios, ou até a minha pele pode mudar de cor, porque o sintoma da ansiedade gerou em mim e eu fico sem saber o que fazer, entre a luta e a fuga. Então, me trava, e por isso eu me sinto tão inseguro. Eu só estou dando um exemplo aqui, tá, pessoal? Então, o importante é ir atrás de um tratamento, né, psicoterapêutico, para que você entenda dentro de você o que pode ter causado que te deixa tão inseguro, te deixa com tanto medo. Porque a gente precisa nos entender melhor para que a gente tenha clareza sobre isso. A gente precisa que outras pessoas nos ajudem e que tenha, né, a segurança de poder ajudar o outro. Então, todos nós estamos aqui num processo contínuo de evolução, onde que a gente tem que saber aonde nós vamos buscar esses recursos, porque todo recurso já está dentro de mim, dentro de nós, mas um porém, né, eu preciso primeiro ter essa consciência que eu preciso de ajuda, porque eu estou limitada numa situação que onde eu deveria estar caminhando, eu travei pela insegurança. Então, preciso me acolher, preciso ter esclarecimento, preciso me expor. E me expor também, pessoal, aí tá com as nossas emoções internas dentro de nós. Às vezes a gente nem lembra, por alguma situação a gente não lembra, né, como a nossa mente, o papel dela de auto nos proteger, e nesse auto nos proteger, alguma coisa ela deixa guardadinha lá atrás, e aí nós temos que entender o porquê, o que foi, como foi, o que eu posso fazer agora para que eu melhore no meu dia a dia nessa insegurança, porque se eu já tenho as minhas clarezas dentro de mim, eu preciso ter consciência para acessar tudo isso. E a resposta é essa, a gente precisa nos olhar, nos acolher sim, e ser humanos cada vez mais seguros do que a gente está fazendo, do que a gente ama fazer, do nosso propósito de vida, das nossas metas, ter segurança, ter um esclarecimento dentro de nós que traz a leveza de você poder estar melhor com você, melhor em todos os sentidos. Por isso que é importante fazer terapia. Por quê? Porque se eu já entendi que aquilo passou e eu estou seguro, eu só tenho a ir, porque esse meu caminho é ir, não é o travar. Porque o travar me traz um desequilíbrio. Então é importante a gente entender assim, mesmo que não dê certo, eu fiz o que eu pude do meu melhor no momento que era para ser. Porque é muito importante a gente entender isso, o nosso interno. Porque garantia de tudo, nós nunca vamos ter. Mas nós vamos ter a nossa consciência interna trabalhando com nós, dizendo, olha, eu fiz o que eu pude, eu fiz o melhor para entender aquilo. Para mim ficar melhor. Então, eu fiz o que eu pude e hoje eu entendo a segurança que eu posso ter, a segurança dentro de mim. Dentro de mim. Porque às vezes tem situações lá fora, no nosso externo, que talvez vai nos causar uma insegurança, porque a gente às vezes planeja algo e de repente aquilo sai do seu contexto. Então você precisa, para ter segurança, precisa ter um equilíbrio emocional das suas emoções, dos seus sentimentos. Então é preciso
avaliar isso dentro de nós, para que a gente tenha mais clareza e que a gente flua melhor em todos os aspectos, né? Como é bom a gente poder estar bem conosco e entender, né, que a insegurança, ela está te protegendo e você tem que saber o que está acontecendo. Quais são os seus medos? E aí? Quais são os seus traumas, suas dores, suas crenças limitantes também? Porque a nossa mente, por proteger, traz as crenças ali. Às vezes, muitas crenças é nossa também. E aí, nos vê como se, com um escudo, a gente se vê que aquilo não é para mim, e eu tenho medo disso, eu não vou fazer isso porque me traz insegurança. E quando a gente entende que a gente já desassociou tudo isso, a gente só flui, porque o universo, ele é incrível, ele nos fornece, assim como a gente também fornece ele. Então, se a gente é uma onda de energia, certo? E a gente fica parado numa insegurança, o que significa? É que a nossa energia está parada. E a nossa energia é para se trabalhar com o todo. Independente do que você faça, mas que faça sentido para você. Que você ame o que você faz, que você se sente seguro no que você faz. É isso aí. É importante, né? Você procurar um ótimo profissional para terapia, para entender, dar clareza e você se entender também. Você se permitir a esse entendimento da clareza sobre a sua insegurança, que muitas vezes está ligada ao seu medo. E o seu medo pode ser que esteja lá atrás, né? O medo patológico que passou, uma insegurança que talvez tu viu coisas e ainda não entendeu, porque ainda você talvez está numa idade, mas ainda a sua criança está gritando dentro de você por não ter entendido algo. Então a sua criança, ela talvez está se sentindo insegura, está se sentindo talvez não merecedora, está se sentindo, opa, aqui não me acolheram, e agora o que eu faço? Eu tô com medo, eu tô travada, me ajudem. E você aí, você mesmo vai poder ajudar a sua criança, porque você é responsável pelas suas atitudes, porque hoje você é um adulto, mas a sua criança tá lá te esperando. Acolha ela, acolha com amor, com gratidão, com a força de vontade de viver e com a segurança que você já tem aí dentro de você. E você, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixa o seu like, faça o seu comentário. E até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos aí. Até mais.